Qual sala dele? Aqui, ó. Olá, tudo bem aí? Vem cá. Meu nome é Jorge, sou delegado de polícia. O senhor tá preso. Essa é a história de Larissa Telly Leôncio Rodrigues, uma mulher de 37 anos, professora de Pilates, que teve uma morte extremamente misteriosa, e eu vou contar tudo para vocês. Mas antes eu quero deixar claro que esse caso está em andamento, então não está fechada essa investigação, pode ocorrer reviravoltas e as pessoas que serão listadas aqui são apenas suspeitos, não são acusados ainda deste crime. Mas hoje eu vou trazer para vocês a linha do tempo da vida da Larissa, desde o dia em que ela disse sim ao amor, até o momento em que a traição e a morte cruzaram o seu caminho. Essa é uma história de segredos e agora de busca por justiça. Então, quem era Larissa Rodrigues? Bom, a Larissa nasceu em Ribeirão Preto, cursou Educação Física na Universidade de Ribeirão Preto e ela focou na área do bem-estar. Na época dos fatos, ela tinha 37 anos, ela era professora e atuava na academia local, onde dava aulas de Pilates, e ela era casada há 18 anos com um médico de 38 anos chamado Luiz Garnica. Além disso, eles também tinham uma cachorrinha chamada Pandora de 8 anos, e eles não têm filhos, eles não tiveram filhos juntos. O casal residia em um apartamento no bairro Jardim Botânico, na zona sul de Ribeirão Preto, e a Larissa era conhecida pela sua dedicação no seu trabalho. Como eu falei para vocês, ela era professora de Pilates na academia e ela atendia diversos alunos, mas o grande foco aqui desse caso, por enquanto, tem sido o relacionamento da Larissa com o Luiz, e eu já vou entrar nesse ponto aqui da vida dela. Bom, conforme eu falei para vocês, o casal estava junto há 18 anos e até então eles eram um casal bastante comum, sem qualquer registro de incidentes públicos acontecendo entre os dois, como por exemplo brigas, discussões, a polícia tendo que ser chamada para o apartamento deles. É relatado que não tinha qualquer problema entre os dois publicamente. Mas quem contou detalhes sobre o relacionamento dos dois foi a amiga da Larissa, que a conhece há mais de 12 anos, chamada Maísa Ramos. Ela conta que desde o início do relacionamento do casal, ela estranhou certos tipos de brincadeiras que o Luiz fazia com a Larissa. Ela conta que eles chegaram a viajar em casais para passar o Réveillon em Morro de São Paulo e foi então que ela percebeu que o Luiz apresentava alguns comportamentos abusivos com a Larissa e parece que a Larissa não percebia muito isso ou deixava passar. E um desses comportamentos abusivos seria algumas brincadeiras sem graças que o Luiz fazia tirando sarro da aparência da Larissa, se desfazendo dela de alguma forma. E você tirar sarro da aparência de alguém não é uma brincadeira sadia nunca, ainda mais se for o marido fazendo contra a esposa ou a esposa contra o marido, ainda mais publicamente. A Maísa falou que por causa disso achou ele com um jeito meio escroto, isso segundo as palavras dela. Ela fala que a Larissa negava tudo isso, falava que era apenas brincadeira e isso me faz acreditar que elas chegaram a conversar sobre esse assunto, mas a Larissa dizia que era o jeito dele mesmo, que era apenas brincadeira e parece que ela não se importava muito com isso, ou ela poderia se importar e acabava deixando pra lá por gostar demais do Luiz. Mas ao longo do tempo esse tipo de situação acabou piorando, principalmente há cerca de 1 ano e meio. Isso quando o Luiz começou a fazer um curso de pós-graduação em São Paulo. Esse foi o ponto de virada aqui, segundo os relatos de pessoas próximas da Larissa. A partir de então, o relacionamento deles começou a passar por uma crise. A Larissa começou a falar para sua amiga que o Luiz estava com um comportamento mais distante com ela e, segundo as palavras da amiga, antes o casal saía juntos com frequência, eles viajavam, eles iam a restaurantes, faziam programas de casal, mas depois que ele foi fazer essa tal pós-graduação em São Paulo, ele passou a não fazer mais nada com a Larissa. Ele não queria mais viajar, ele não queria mais sair com ela nem para restaurante, nem para lugar nenhum. Ele sempre reclamava de dinheiro, falava que não tinha dinheiro, que não dava para ir. E ela foi percebendo que, na verdade, tudo isso era fruto de falta de interesse. E ela ficava muito triste e chateada com isso. Em um relacionamento é muito comum que quando surgem problemas, uma das partes se esforce para salvar a relação, ou então ambas as partes podem se esforçar. Mas quando uma parte se esforça e a outra demonstra desinteresse, muito provavelmente o relacionamento não vai muito mais para frente. A verdade é que se um dos dois não está disposto a lutar por aquele namoro, por aquele casamento,
a coisa não deslanche, porque é como diz aquele ditado, quando um não quer, os dois não fazem. Isso é muito real em um relacionamento. Não é possível sustentar um relacionamento com uma pessoa amando pelos dois, é impossível. Para que uma relação vá para frente, é preciso que, no mínimo, ambos estejam comprometidos, estejam dispostos a investir no tempo a dois. E um relacionamento, ele não é construído só de amor. Também é muito pelo amor, mas também pela parceria, pela cumplicidade, pela confiança. E se um desses elementos estiverem deficientes no relacionamento, os problemas começam a surgir. Ou então, quando um dos dois do casal não está disposto tanto assim a fazer acontecer, ou a lutar, um só lutando vai ser em vão, porque nunca será possível uma pessoa só do casal amar pelos dois. E parece que foi isso que a Larissa tentou fazer aqui no relacionamento com o Luiz. Bom, então o Luiz começou a apresentar comportamentos diferentes do que ele estava habituado, diferente do que a Larissa também estava acostumada ali no relacionamento deles. Ele foi ficando cada vez mais distante e a Larissa começou a se sentir sozinha, começou a perceber tudo isso. E as amigas, também percebendo isso, elas chamavam a Larissa para sair, mas ela passou a ir sempre sozinha, porque ou o Luiz preferia ficar em casa ou dizia que estava na pós-graduação. Bom, eu entrevistei aqui o Vitor Santos do canal Metaforando e uma forma que ele falou para detectar uma traição, uma das formas é você perceber a mudança repentina de comportamento do seu parceiro ou a quebra da rotina. Por exemplo, você está acostumado a ir sempre junto na academia com seu parceiro e do nada ele decide que agora ele tem que ir sozinho. Ou então, como no caso da Larissa, eles sempre saíam juntos, eles faziam viagens, iam a restaurantes, mas então o Luiz passou a não querer mais sair com ela, passou a não querer mais viajar com ela, passou a não procurá-la como mulher à noite, segundo um dos amigos da Larissa. E o Vitor Santos fala que toda quebra de padrão de comportamento indica que tem algo fora do normal acontecendo. E algumas vezes, não todas as vezes, mas algumas vezes isso acontece quando a pessoa está traindo o seu parceiro. E tudo isso começou a acontecer, supostamente, quando o Luiz começou a fazer essa tal pós-graduação em São Paulo. Mas eu queria entender se o Luiz passava alguns dias aqui em São Paulo por causa da pós-graduação, porque ir e voltar no mesmo dia de São Paulo até Ribeirão Preto é inviável, porque são mais de 5 horas de carro, mais ou menos 5 ou 6 horas em média de carro. Então, provavelmente ele passava alguns dias aqui em São Paulo, mas isso não é esclarecido nas reportagens, mas muito provavelmente sim, ele poderia ficar aqui em São Paulo. Mas enfim, o que será que tinha nessa pós-graduação, ou então o que tinha mudado ali para o Luiz para que ele se afastasse tanto da sua esposa? A Larissa passou a ficar muito infeliz com o comportamento indiferente do seu marido e ela passou a desconfiar que ela estava sendo traída. Então, ela percebeu essa quebra de comportamento do Luiz e ela passou a desconfiar que sim, ela poderia estar sendo traída. A Maísa e a Larissa chegaram a se encontrar para almoçar juntas durante o carnaval deste ano. E a Larissa chegou a mencionar para sua amiga a mulher que ela estava desconfiada que mantinha um relacionamento extraconjugal com o Luiz. E mais tarde, as investigações apontaram que realmente que essa mulher que ela estava desconfiada era a mulher com quem o Luiz estava mantendo um caso extraconjugal. A Larissa ainda não tinha certeza, ela tinha essa desconfiança, mas era apenas uma desconfiança e o relacionamento deles aparentemente estava cada dia pior. Mas a amiga conta que a Larissa chegou a mencionar que não conseguia sair desse casamento. Ela chegou a falar que tinha medo para a amiga dela, mas ela não revelou qual tipo de medo que ela tinha. Se poderia ser medo de ficar sozinha, de ficar solteira ou medo de que algo acontecesse com ela. Então essa questão ficou em aberto. A Larissa, afinal de contas, tinha medo do quê? E ao mesmo tempo em que o Luiz não dava atenção para sua esposa, ele apresentava um comportamento controlador com ela. É dito que ele era um homem ciumento. No ano passado, inclusive, a Larissa descobriu que havia um rastreador no carro dela e que ele havia colocado esse rastreador supostamente. Ela descobriu porque esse equipamento no carro começou a fazer um barulho estranho, então ela foi atrás para ver de onde estava vindo esse barulho ali no carro. E foi então que ela descobriu que havia sido instalado no seu carro um rastreador. E é dito que ele também rastreava o celular da Larissa para saber exatamente onde ela estava.
E é bastante comum que pessoas que traem tenham medo de serem traídas. Isso acontece porque uma pessoa que é capaz de trair o seu parceiro, provavelmente ela tende a projetar esse comportamento na outra pessoa também, acreditando que todos agem da mesma forma, que todos são capazes de trair. Afinal de contas, ela trai. O medo de ser traído muitas vezes nasce da própria consciência da pessoa que trai e da dificuldade de confiar, já que elas mesmas romperam essa confiança e elas têm consciência disso, que elas não são pessoas confiáveis, que elas mentem e enganam seus parceiros. Mas também o Luiz poderia querer controlar e saber onde a Larissa estava exatamente para ele se anteceder a qualquer situação, para que ele pudesse manter o seu caso extraconjugal sem que fosse descoberto, porque sabendo onde a Larissa estava, ele poderia não ser pego com a sua amante. Mas a amiga da Larissa cita que o Luiz tinha comportamentos também ciumentos com a esposa. Ainda assim, mesmo diante disso tudo, a Larissa ainda mantinha muita admiração pelo Luiz. Ela dizia sempre que ele era um excelente médico, um excelente profissional, e ela sempre o indicava para pessoas próximas a ela. Seguindo aqui a linha do tempo do caso, em novembro do ano passado, a Larissa fez sua primeira viagem sozinha para a praia com a sua prima. Essa foi a primeira vez que ela viajou sem o seu marido, que eles já estavam um pouco distantes um do outro, e o Luiz, ele não quis ir. Ele falou que ele não tinha dinheiro, mas ele incentivou muito para que a Larissa fosse, segundo as palavras da amiga dela. E parece que ele ficou até empolgado em ficar sozinho em Ribeirão Preto. Mesmo assim, mesmo percebendo que o marido teria incentivado demais que ela fosse àquela viagem, ela ficou se sentindo culpada por deixar o Luiz sozinho. E a amiga conta que a Larissa tinha muito essa questão de se anular no relacionamento, de sempre colocar o bem-estar do Luiz à frente do dela. Mas este ano as coisas pioraram no relacionamento. Acontece que a Larissa descobriu que realmente o Luiz estava mantendo um relacionamento extraconjugal. Antes, ela estava apenas desconfiada com base no comportamento dele, mas este ano ela teve certeza. Sabe como ela descobriu isso tudo? Ela descobriu no começo de março, na mesma semana do Dia Internacional das Mulheres, quando encontrou rolhas de vinho com datas anotadas no carro do Luiz.